Tema de hoje: viver pregando versus pregar vivendo. Há uma enorme diferença entre viver pregando e pregar vivendo. Alguns se tornaram pregadores de Cristo. Falam sobre Ele e o que Ele tem feito, mas não demonstram isso em suas vidas. Outros demonstram isso por meio de suas vidas e dispensam até mesmo palavras. 1 Pedro, capítulo 3, de 1 a 2 diz: semelhantemente vós mulheres, sede submissa a vossos próprios maridos, para que também algum deles não obedeçam à palavra, sejam ganhos sem palavras, pelo procedimento de suas mulheres, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Acredito que muitas vezes só deveríamos falar de Jesus depois que nossa própria vida conseguiu chamar a atenção dos outros. 1 Pedro 3,15 diz: antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. O propósito desse ensino é despertá-los a buscar o poder do Espírito Santo em suas vidas. Sem ele, jamais chegaremos a ser o que Deus quer que nós sejamos, testemunhas eficazes e fiéis. Somente pelo poder do Espírito Santo é que romperemos numa vida cristã vitoriosa e frutífera. E quando isso acontecer, basta compartilhar com os outros o que nós temos vivido. Acredito que o processo de nos tornar testemunhas envolve 3 estágios. Primeiro, o poder de Deus deve agir em nós. Depois, contamos aos outros o que experimentamos. Então, por último, Deus confirma este testemunho com sinais. Quando Jesus libertou o endemoniado gadareno, aquele homem quis acompanhá-lo em suas viagens e segui-lo, mas o mestre lhe fez outra proposta. Em Marcos 5, de 19 a 20 diz: Jesus, porém, não nos permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anunciar o quanto o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Ele se retirou, pois, e começou a publicar em Decápolis tudo quanto lhe fizera Jesus, e todos se admiravam. Qual era o assunto que esse homem deveria abordar ao conversar com as pessoas? Sua única mensagem era dizer o que Cristo lhe havia feito e com isso comunicar o que Deus queria fazer em favor de cada um dos homens. Quando falamos daquilo que provamos, o impacto é muito maior nos que nos ouvem. O mesmo se deu com aquela mulher samaritana que Jesus encontrou junto ao poço de Jacó. João 4, 28 a 30 diz: deixou, pois, a mulher o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vinham ter com ele. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa da mulher que testificava. No início, as pessoas foram atrás de Jesus por causa da experiência dela. Depois, isso já não foi mais necessário, pois começaram a ter suas próprias experiências. Atos 4,33 diz: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Muitos cristãos têm tentado entrar direto nesse estágio final, sem permitir que o processo se estabeleça em sua própria vida, no padrão que Deus estabeleceu. Mas nunca acontecerá assim. O estágio final é quando Deus coopera conosco,
que já provamos o poder. Hebreus 2,4 diz: testificando Deus juntamente com eles, por sinais e prodígios e por múltiplos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos segundo a sua vontade. É hora da igreja romper em sinais e milagres. Mas primeiro precisamos levar as pessoas a entender a importância de individualmente experimentar o poder de Deus, para depois rompermos numa demonstração maior desse poder. Acredito que nesse momento, o que mais precisamos é nos voltar para o Senhor em oração. Do mesmo jeito que os apóstolos fizeram no início. Isso desencadeará nossa própria experiência com o Espírito Santo, que por sua vez, quando compartilhada, gerará ainda mais sinais para os outros. Foi assim com os apóstolos. Depois de 10 dias perseverando em oração no cenáculo, foram cheios do Espírito Santo. Em Atos 2,4 diz: e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito concedia que falassem. Meu desejo é que sua vida seja um reflexo da ação do Espírito Santo, mostrando assim que Jesus Cristo de fato está vivo, que ao pregar você possa falar não só daquilo que você soube dele, e sim daquilo que tem provado. E se você não tem provado muito, está na hora de se despertar e cumprir com sua responsabilidade de buscá-lo, até que seu poder atue em sua vida a ponto de fazer de você uma testemunha fiel. Que Deus abençoe a vida de vocês. Em nome de Jesus.